hoje temos um painel sobre o processo coletivo, formação de precedentes e participação. Um painel que a gente achou super importante da gente trazer para o nosso mês da mulher, onde a gente consegue debater participação e democracia tão importante, que a gente está vendo tão importante nos na nossa sociedade atualmente. Temos aqui três painelistas brilhantes, enfim, então queria agradecer a presença das três. Estou aqui com a Clarice, que também é conselheira da ASP. Então, para a gente poder já começar, eu vou passando a palavra para cada uma delas. Para começar, então, eu vou primeiro passar a palavra para Maria Cecília de Araújo Asperti. Ela é advogada na área de contencioso civil, consultivo e de família, mediadora, mestre e doutora em Direito Processual Civil pela USP. Ela é professora da graduação e da pós-graduação do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas e é professora também do curso de pós-graduação da Escola Paulista de Direito. Maria Cecília, bem-vinda. Obrigada em nome da ASP mais uma vez por aceitar o nosso convite, e você está com a palavra. Eu que agradeço, Flávia, agradeço também a Clarice. Como eu comentei anteriormente, esse tema é um presente para a gente, ainda mais aqui no Mês da Mulher. Discutir aí com as colegas, com a Sofia e com a Suzana, essa temática que é tão importante para todas nós, da participação no contexto de processos coletivos e de julgamento de precedentes, né? Então, eu vou começar, Flávia, até vou compartilhar aqui a minha tela, eu preparei uma rápida apresentação. Bom, acho que cada uma de nós vai ter uma abordagem dentro dessa temática que é tão complexa, e eu pedi, né, solicitei para tratar da questão da participação direta, ou seja, da participação efetiva dos sujeitos de direitos, tanto no julgamento de casos repetitivos, que aí eu estou fazendo esse recorte, né, no tocante a precedentes, quanto na ação coletiva, e fazer esse paralelo. E já começo com essa provocação, né, de uma indevida mitigação da participação direta. Então, posso dizer aqui que eu vou fazer uma defesa da participação direta para a gente fazer esse debate, tendo em vista ao que me parece ser uma tendência de mitigação da participação dos sujeitos de direitos, que está muito ligado a toda a pauta de acesso à justiça que a gente vem também tentando desenvolver, todas nós aí em diversos espaços. Então, para começar, eu começo com algumas imagens para a gente pensar no que significa, né, essa discussão sobre a participação direta, principalmente no contexto que foi proposto aqui hoje. A gente está discutindo casos complexos, casos com grande impacto socioeconômico, e que tem aí não só sujeitos de direitos, mas que muitas vezes a gente pode falar, inclusive, em vítimas, atingidos, né? Pessoas que são afetadas por ações de grandes proporções e que têm o direito de participar das deliberações e de todo o procedimento, em qualquer espaço que seja, que afete esses seus direitos. Então, eu trago aqui uma imagem de que seria uma audiência ou uma reunião coletiva, saudades, né, de quando a gente fazia isso presencialmente. Aliás, toda uma pauta também para a nossa discussão é as dificuldades de fazer e proporcionar a participação no mecanismo digital, né, na forma online. Se de um lado isso facilita, né, por exemplo, o deslocamento geográfico, de outro também distancia, porque não dá para negar que nós somos um país de inclusão tecnológica não tão intensa quanto se diz. Muitas pessoas têm um acesso à internet bastante precário, a gente vê até aqui nos nossos cursos as dificuldades de conexão, muitas vezes um acesso só pelo celular, e mesmo assim com as dificuldades de proporcionar uma efetiva participação pela essa via digital. Além disso, a gente discute a participação em espaços que vão além do processo, né, mas dentro do processo judicial, em ações coletivas e casos de grande repercussão, trazem também algumas populações que têm necessidades especiais de participação, como populações indígenas, quilombolas e tradicionais, que têm todo um regramento no que diz respeito ao autorreconhecimento e autodeclaração, que precisa também ser observado quando a gente tem decisões judiciais que podem afetar os direitos dessas populações. E, finalmente, a gente vive na era dos desastres, né? Que são cada vez mais frequentes. A gente discute muito ações de grandes complexidades envolvendo o poder público, né, nos litígios estruturais, mas hoje é impossível não discutir demandas complexas envolvendo desastres causados também por empresas. E aqui eu tenho uma imagem dos atingidos do desastre da Samarco, do Rio Doce, da barragem do Fundão em Mariana.
E para começar, então, a nossa discussão sobre como isso repercute, então, em aspectos processuais, eu trago aqui duas dimensões essenciais da participação. Uma dimensão procedimental e uma dimensão finalística. A gente pode chamar de justiça procedimental e dimensão finalística. É dizer, a participação ela tem uma importância em termos da legitimidade que ela confere ao processo em si e também ao resultado que esse processo gera. A gente pode falar isso sobre uma série de referências, mas eu quero trazer algumas para o nosso debate. Então, trazendo aí o tema, né, que vocês propuseram para nós, da legitimidade da atividade jurisdicional, eu posso olhar para essa legitimidade do ponto de vista da justiça procedimental, ou seja, que a própria participação legitima o processo em si. Com relação a uma dimensão objetiva, no que diz respeito às normas que regulamentam essa participação, e uma dimensão subjetiva, que é a percepção dos indivíduos quanto à justiça do processo. Então, quando a gente olha para essa justiça procedimental, ou seja, a participação legitimando o processo em si, é importante tanto olhar para o regramento dessa participação, então as formas de intervenção, audiência pública, o contraditório, mas também para a percepção que os sujeitos de direito têm com relação às possibilidades que eles tiveram efetivamente de exercer essa participação. Eu trago aqui de várias formas a importância da gente estudar o processo civil conjuminado com pesquisas empíricas, né? Para a gente não pensar o processo só enquanto conjunto de regramento, mas também nos seus impactos reais na vida das pessoas. Então, aqui essa dimensão subjetiva da percepção dos indivíduos é uma pauta de pesquisa que nós precisamos ter. Ou seja, as pessoas que são afetadas pela decisão judicial, elas têm, de um lado, o que o regramento proporciona para elas participarem, de outro, elas sentem, elas percebem que essa participação foi efetiva, porque é esse combinado que confere legitimidade ao procedimento. E aí vem a necessidade da gente avaliar esses nossos processos decisórios de ação coletiva e de casos repetitivos por essas duas perspectivas, o seu regramento e a percepção subjetiva dos sujeitos de direito. E seguindo, então, para a dimensão finalística da participação, é dizer que também os resultados do processo e a sua efetividade são impactados pela participação. Então, quando a gente tem, principalmente uma situação, um caso complexo, que afeta uma gama grande de pessoas, seja via tese jurídica, seja via processo coletivo, o que eu coloco é que, além da legitimidade desse procedimento por meio da participação, os seus resultados vão ser mais efetivos e mais adequados em vista dessa participação. São as pessoas afetadas pela decisão judicial que têm proximidade com os fatos e com as suas consequências. São elas que podem dar elementos para se saber efetivamente o que aconteceu, para a reconstrução do substrato fático, para a adequada compreensão dos danos sofridos e para a verdadeira delimitação dos valores constitucionais que são conformados na atividade jurisdicional. Acho que para a gente sair um pouco da abstração, eu vou dar um exemplo. Quando a gente está discutindo, por exemplo, a indenização das pessoas que ficaram sem acesso à água em razão, por exemplo, do rompimento da barragem do Fundão, que é o exemplo que eu dei inicialmente. Há toda uma discussão probatória, como provar que elas efetivamente ficaram sem acesso à água. A gente pode ter várias discussões jurisprudenciais e jurídicas de responsabilidade civil, de direito probatório, mas no fim do dia são essas pessoas, nos contextos dos territórios onde elas vivem, que podem dizer como provar isso, né? Como efetivamente provar a sua residência, como efetivamente provar que elas ficaram sem acesso à água, diante dos elementos dos seus modos de vida. Então, a reconstrução do substrato fático depende da participação. Acho que todo o meu ponto aqui é que a participação ela não é uma concessão, né? Algo que você faz para as pessoas sentirem mais parte. Ela é um elemento fulcral para a legitimidade procedimental e também para a efetividade dos resultados em casos complexos. E aqui acho que é uma discussão que já é bastante colocada, né? Alguns colocam no sentido da participação instrumental, que essa participação conduz a resultados mais eficientes, mais adequados no próprio processo judicial. E é evidente que quando a gente fala em participação, eu trago aqui toda a importância da participação direta, mas existem os mecanismos de participação indireta, até que as colegas vão comentar um pouco mais, né? Essa representação, essa representatividade adequada, que é uma realidade principalmente no âmbito do processo coletivo. É importante só configurar que, ainda que exista o regramento da participação indireta, da substituição processual, de todo o debate de representatividade adequada,
A participação direta é excepcional no regramento processual. A regra tem que ser a participação direta. E o nosso ponto aqui hoje é o que justifica essa excepcionalidade. O que permite com que o sujeito de direitos, a vítima, o atingido, seja representado juridicamente, processualmente, num processo judicial. E pensando um pouco sobre isso, eu trago aqui 2 argumentos interessantes. Um da querida professora Ada, né, sempre importante lembrar dela, em março, no mês da mulher, e do Mark Galanter, que é uma referência importante no estudo aí de participação, de desequilíbrio entre partes, e principalmente no nosso olhar para os casos repetitivos. A professora Ada fala que a mitigação da participação direta se justifica pela adequada tutela de direitos coletivos, mediada aí por um representante adequado. Então, a gente pode mitigar a participação direta, que tem toda essa importância procedimental e finalística, desde que isso seja justificado por uma melhor tutela de direitos coletivos. E o Mark Galanter, ele traz aí um outro argumento interessante, que é o seguinte: tendo como premissa que esses conflitos geralmente estão configurados por uma parte que é um litigante habitual e outra que é um litigante ocasional, ou seja, uma parte que recorre à justiça com frequência, que usufrui de diversas vantagens estratégicas, e outra para quem aquela demanda é única. Tendo essa conformação de poderes, a mitigação da participação direta dos litigantes ocasionais, via, por exemplo, substituição processual, se justifica na medida em que essa reorganização possa tornar o litigante ocasional mais empoderado para competir processualmente com o litigante habitual. Em outras palavras, a professora Ada e o professor Mark Galanter falam, ou têm aí um olhar bastante similar, que é no sentido de que justifica-se, então, a mitigação da participação direta, desde que isso vai conferir aos membros do grupo, aos litigantes ocasionais, uma possibilidade de melhor tutela dos seus interesses e de mitigação do próprio desequilíbrio que é inerente a essas relações entre partes nesses tipos de processos complexos. Além disso, é importante pensar que a mitigação da participação direta que se dá pelo processo coletivo, no nosso sistema de processo coletivo, tem uma válvula de escape, por se dizer, que é o fato de que você continua podendo manejar a sua ação individual, mesmo na pendência de uma ação coletiva. E também mantém-se a possibilidade da própria vítima intervir no processo quando ele trata de direitos individuais homogêneos. Em suma, gente, acho que, dada toda a importância da participação direta, é importante a gente consignar a excepcionalidade da sua mitigação no contexto que já é bastante trabalhado no nosso processo, que é o do processo coletivo. Agora, o que a gente vai discutir um pouco é como essa mitigação se justifica ou não no julgamento de casos repetitivos. Há um balanço que é sempre feito, e há muitas discussões aí na doutrina com relação ao custo da participação direta, né? Então, que, por exemplo, se você viabilizasse que todas as pessoas que vão ser atingidas por uma tese jurídica intervissem no julgamento, o julgamento ia se tornar insustentável, ia ser extremamente custoso. Ou ainda que as vítimas, no caso de uma ação coletiva, assim o fizessem, também isso ia ser extremamente custoso. Então, existe essa balança, né, entre a participação e a legitimação do processo e dos seus resultados, que eu acabei de falar, e o custo dessa participação. Então, todo debate sobre participação direta vai trazer, de alguma forma, esse custo, né? Será que isso não vai causar um tumulto processual? Será que o processo não vai se tornar insustentável? Com relação a isso, eu trago um argumento da Judith Resnick, uma professora norte-americana, que traz um argumento que eu acho bastante importante. Esse discurso sobre o custo da participação nunca vem acompanhado de estudos empíricos que mostrem o custo dessa participação. O que a gente vê não é o tumulto processual que é tão anunciado pela doutrina, mas sim o esvaziamento dos espaços relevantes de tomada de decisão, tanto em ações coletivas, quanto no julgamento de casos repetitivos. Nunca vou esquecer quando, em 2016, em agosto, até o professor Salles, nosso querido, meu orientador e nosso querido professor, comentou que ia haver um julgamento de um RDR aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo de grande repercussão, tratando de vários temas relacionados a compromissos de compra e venda. Um tema que ia afetar, acho que era o tema que tinha mais casos sobrestados aqui na Justiça Paulista, afetar dezenas de milhares de pessoas, processos em todo o estado. Eu fui nesse julgamento, na época que a gente podia fazer isso ainda. Fui lá no órgão especial, estava vazio,
tinha apenas advogados das construtoras e das incorporadoras, nenhuma sustentação oral em favor dos consumidores e nenhum consumidor se fez presente. Então, essa participação tão temida, na verdade, ela é um temor que não se verifica, né? Quanto essa participação custa ao sistema? Né? Não se tem estudos a esse respeito. Qual o nível de precisão de julgamentos com participação e sem participação direta? Também poucos estudos a respeito. E como valorar os custos de um julgamento que se deu de forma equivocada em razão da não participação, né? Da não participação direta, de não ser possível ter escutado quem efetivamente vai ser afetado pela decisão judicial. Então, eu coloco um pouco que, às vezes, o discurso sobre o custo não passa de um discurso, porque não vem acompanhado dos dados que deveriam embasar esse temor que se tem da participação direta. Uma colega nossa, né, Suzana, Andréa Miranda, tem um trabalho maravilhoso sobre quem tem medo da ação coletiva. Eu gostaria de fazer o trabalho quem tem medo da participação direta, porque é um medo que, às vezes, não se justifica em termos fáticos. Na verdade, o que a gente vê é o esvaziamento e o distanciamento da justiça face à sociedade. Então, trago aqui, então, como argumento central, diante da importância da participação direta, essa tendência de mitigação. E por duas vias eu trago essa tendência de mitigação. A primeira delas, que é o tema da minha tese de doutorado, enfim, algo que eu discuto bastante, é com relação ao julgamento de casos repetitivos via IRDR e via recursos repetitivos. Como trazido aí também por uma série de outros debates, as oportunidades de participação direta no julgamento de casos repetitivos são muito reduzidas. Além disso, há uma comparação necessária de ser feita que, enquanto a coisa julgada, a eficácia da sentença coletiva, ela é secunda evento litis, né? Ou seja, ela não deve prejudicar os sujeitos de direito, eles mantêm aí o seu direito a uma ação individual, a aplicação da tese jurídica repetitiva se dá independentemente do seu teor. Nós sabemos e concordamos também com a visão de que os casos repetitivos muitas vezes lidam com questões repetitivas e não necessariamente refletem um conflito macro, uma macro-lide, né, que tem aí uma dinâmica de desequilíbrio de poder e que seja efetivamente algo em que a participação pode se fazer mais relevante. Mas, de novo, eu trago a empiria. O estudo da Amanda Guimarães, também nossa colega lá da USP, de 2017, olhando para os IRDRs que haviam sido admitidos até então, coloca que 68% dos IRDRs admitidos tratavam de direitos individuais homogêneos. Então, a tese jurídica, embora ela possa tratar de questões repetitivas que não estão subjacentes a um macro conflito, na maioria das vezes elas tratam de questões subjacentes a macro conflitos, né? Que então a gente tem essa dinâmica de grupo, de sujeitos de direitos afetados, de desequilíbrio entre as partes. Então é importante a gente, embora dogmaticamente os casos repetitivos possam lidar com questões repetitivas que não refletem essas macrolides, empiricamente, na sua maioria das vezes, não é esse o caso. Então, eu coloco também o argumento que, diante do fato de que as teses repetitivas lidam, então, com conflitos sociais, socioeconômicos complexos, a importância da participação direta para a reconstrução do substrato fático subjacente à questão jurídica em discussão. Esse ponto que já falei um pouco. E esse último ponto aqui, que está no slide, é bastante relevante, que por mais que se diga que mas existe no julgamento de teses repetitivas a participação das instituições de justiça, de amicus curiae, nem sempre há um alinhamento entre essas instituições e os sujeitos de direito, né, aqueles que deveriam participar de modo direto, ou que a gente chama dos litigantes sombra, aqueles que serão afetados pela tese jurídica. No estudo de caso que eu fiz na minha tese, isso ficou bastante demonstrado, o estudo de caso sobre SCORE, que foi uma tese jurídica julgada pela STJ aí em 2014, se não me engano. O Ministério Público defendia uma determinada visão sobre o score de crédito, enquanto os indivíduos afetados, ou que seriam afetados pela tese jurídica, os consumidores, melhor dizendo, defendiam outra tese, no sentido de que realmente o score era ilegal e que a sua inserção nesse cadastro, né, de avaliação de crédito violava o direito do consumidor, enquanto o Ministério Público tinha uma visão um pouco mais intermediária, mais salomônica dessa tese. Então, nem sempre há um alinhamento. Não se pode dizer que as instituições de justiça ou os amici vão representar os interesses daqueles que serão afetados pela tese jurídica.
Trago de novo o exemplo aqui da barragem da Samarco, que é muito fulcral, muito nodal nesse debate, um IRDR julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e vem aquela discussão nesse IRDR, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, sobre a dúvida subjetiva com relação à qualidade da água, né? Até hoje, os atingidos não têm aí uma segurança de que essa água hoje consumida, né, que abastece as residências, tem aí uma qualidade adequada. Em vista disso, muitos atingidos tentaram ingressar no IRDR, apresentaram manifestações, algumas bastante sólidas. E eu tenho aqui o exemplo de uma manifestação, de uma intervenção de uma atingida, que levou a seguinte resposta do relator: se equivale a todos os demais autores de ações promovidas em desfavor da Samarco nos juizados em razão do rompimento, os quais não têm o direito de se manifestar no presente incidente. E, de novo, aquele argumento do temor do custo, né? Acaso se entenda diferentemente, na hipótese em comento, que abarca milhares, dezenas de milhares de ações, o procedimento se tornará inviável. Então, existe esse temor de que o procedimento vai se tornar inviável se todas as pessoas ingressarem nesse IRDR, embora esse IRDR diga a respeito sobre a água que elas consomem todos os dias e como demonstrar se a qualidade dessa água está adequada ou não. E eu volto a dizer, cadê o temor? Essa é a sessão de julgamento deste IRDR. A gente tem uma série de advogados, mas dá para dizer que a gente está num tumulto de pessoas, né, de milhares de pessoas que entraram nesse processo e causaram esse tumulto? É impossível dizer isso, porque não foi o que aconteceu nem processualmente, nem nos espaços poucos de participação, porque o julgamento sequer pode ser considerado um espaço de participação, que foram abertos para uma discussão de um tema tão relevante para essas pessoas que foram atingidas por esse desastre. E passando agora para essa segunda tendência de mitigação da participação direta, eu tenho aqui uma visão sobre um esvaziamento dos instrumentos participativos do processo coletivo. Então, de um lado, o julgamento de teses repetitivas em si já é uma construção pouco participativa, não amigável à participação direta, e que também vem sendo utilizada pelos julgadores de forma restritiva, como eu dei o exemplo aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já o processo coletivo, que é todo pensado e enquadrado numa perspectiva de acesso à justiça, também o que a gente vê hoje são resistências e tendências de mitigação a essa participação direta. Primeiro, ainda que haja toda uma discussão, principalmente do ponto de vista do litígio estrutural, de implementação de arranjos de governança para permitir a escuta e a participação das pessoas, efetivamente, das vítimas, né, dos membros do grupo em processos coletivos, há uma grande resistência à implementação prática desses arranjos de governança. Isso a gente vê em uma série de casos, né? Arranjos de governança, eu digo, a necessidade de se estruturar o processo para ter espaços de participação efetiva dessas vítimas, que não somente peticionar no processo ou intervir aí como assistente, mas efetivamente a realização de audiências, a possibilidade de deliberações coletivas, né, resguardar esses espaços de participação. E não bastasse, os projetos que nós analisamos no ano passado, tanto o anteprojeto do CNJ, né, quanto o projeto que foi submetido aí para avaliação de regramento processual para as ações coletivas, são também restritivos. Há, por exemplo, num deles, a vedação da intervenção do membro do grupo como assistente nas ações coletivas, e aquela válvula de escape à restrição da participação direta também é tirada nesses processos, porque então existe aí uma previsão de não interrupção da prescrição das ações individuais no anteprojeto do CNJ, e essa ideia de coisa julgada erga omnes e opt-out, ou seja, eu vou ser afetado pela coisa julgada coletiva independentemente do seu resultado, a menos que eu deseje sair, né, da classe. Então, o que eu vejo é também no processo coletivo, que é um espaço onde a participação deve ser muito resguardada, um esvaziamento e uma tendência de mitigação dos instrumentos participativos. Em suma, a coisa não está boa para a participação direta por qualquer ótica que nós observemos. E para caminhar aí já para os finalmente, para também ser um pouco propositivo, desse cenário talvez pessimista com relação ao olhar para a participação direta hoje no processo civil, eu queria consolidar um pouco todas essas reflexões no que talvez poderia ser uma tendência de reversão dessa mitigação da participação direta. Primeiro, o reconhecimento da relevância do processo enquanto espaço democrático. Eu tenho lido, em algumas referências, essa
essa ideia de que o processo não é um espaço democrático, né? Que ele é um espaço decisório e que outros espaços democráticos deveriam ter primazia. Mas, né, acho que a premissa do nosso tema dessa manhã é de que o processo é sim um espaço democrático e que deve ser na medida em que questões da mais importante, de suma relevância social e econômica, estão sendo discutidas processualmente, no tocante a políticas públicas, no tocante a tributos, no tocante a desastres, como já deu exemplo, no tocante a políticas de consumo, a condutas, né, de grandes litigantes que afetam grupos gigantes de pessoas. Então, o processo se tornou e é cada vez mais, e deve ser entendido como um espaço democrático, sim, no qual a participação deve ser assegurada e incentivada, sem esse temor não justificado empiricamente do tumulto processual. Então, com isso, consolidar a importância procedimental e finalística da participação. Não é nenhuma ou outra, são as duas. A participação é essencial para justificar e para legitimar o procedimento e para obter melhores resultados por meio dele. Ainda assim, a mitigação da participação direta é uma realidade, mas ela deve ser excepcional e ela deve ser justificada não com ponto de vista de eficiência, de gestão de processos, mas sim com o ponto de vista de acesso à justiça e de tutela adequada de direitos, que é toda a construção que embasou a nossa tutela coletiva no Brasil. Precisamos revisitar os discursos, muitas vezes vazios, sobre o custo da participação com dados. Vamos ver, então, em que medida essa participação obsta aí a duração razoável do processo, porque é algo que a gente não vê na prática. O que a gente vê na prática são julgamentos esvaziados e processos invisibilizados a despeito da importância das decisões lá tomadas. E pensarmos, enquanto processualistas, na viabilização de mecanismos de escuta, de governança e de participação direta, principalmente em casos complexos. Irmos além do espaço simples da audiência pública, pensarmos em estruturas de governança adequadas dentro de casos que vão discutir teses e julgamentos de grande repercussão. Então, com base nessas premissas, entendendo aí para os casos repetitivos, que é um tema importante do nosso debate, é necessário reconhecer o desequilíbrio entre litigantes habituais e ocasionais, principalmente no julgamento de questões repetitivas inseridas no bojo de demandas repetitivas. Esse desequilíbrio já foi apontado em uma série de estudos, inclusive empíricos, e que a gente precisa ler, trabalhar e aplicar aí também métodos de pesquisa empírica para verificar esse desequilíbrio na prática. A importância da participação direta para a reconstrução fática e ampliação do debate fático e jurídico também no julgamento de teses. A necessária discussão sobre a parte dos casos dos paradigmas, né? Então, como é a grande questão do processo repetitivo, você tem lá um processo envolvendo uma pessoa física e uma grande empresa, de repente esse processo se torna o caso paradigma que vai pautar o julgamento de dezenas de milhares de casos. Nós precisamos discutir o papel dessa parte que não se avocou a esse papel, muitas vezes, e que não tem condições de representar esse grupo, né, de litigantes ocasionais que ele acaba representando. Precisamos pensar novamente na escolha do caso paradigma, em critérios de escolha desse caso paradigma, que embora doutrinariamente seja feita essa discussão, na prática ela não é feita. O caso que represente da melhor forma possível o contingência de demandas repetitivas. E conceber que as instituições de justiça e o amicus curiae, os amici curiae, não substituem a participação direta. Nem sempre há um alinhamento de interesses e um alinhamento de tese, de argumentos com relação às instituições de justiça e os amici quando do julgamento de teses repetitivas. E, finalmente, no processo coletivo, né, discutir o papel dos representantes adequados de assegurar a escuta dessas vítimas, desses atingidos, desses sujeitos de direito, tanto na celebração de acordos, de TACs, quanto no curso do processo. Pensar em modelos de governança participativos que assegurem assessoria técnica para as vítimas, atingidos e sujeitos de direitos. E essa participação ela tem que ser pautada em publicidade, em transparência e acessibilidade. As pessoas têm que ter acesso às informações que são produzidas sobre os seus direitos. E já para finalizar, eu queria finalizar com essas duas ideias aqui. A primeira é do Boaventura, que eu gosto muito. Na concepção convencional, busca-se o acesso a algo que já existe e não muda em consequência do acesso. Ao contrário, na concepção que propõe, o acesso irá mudar a justiça que se tem acesso. Então, esse acesso à justiça, que não é somente o ingresso, né, mas é efetivamente a transformação da justiça por aqueles que a acessam.
a participação direta, quando eu trago isso à tona, é realmente uma ocupação da justiça por aqueles que são afetados pela decisão judicial. E termino finalmente com essa frase de uma atingida de Mariana, que eu acho que é bastante relevante, né? Não adianta o processo se dar de forma incompreensível e distante daqueles que vão ser afetados pela decisão judicial. E ela mesmo fala, né? No início, né, logo após o rompimento da barragem, as pessoas falavam em master plan, dam break, stakeholders, toda essa discussão técnica. Parecia que a gente falava com extraterrestres, não entendia patavinas. A gente também não entendia o que significava impactado. E depois do esclarecimento do promotor, decidimos não aceitar esse termo, porque nós fomos atingidos até a alma. Então, o processo que tem que se adaptar e tem que responder às necessidades daquelas pessoas que serão afetadas pela decisão judicial e não o contrário. E com isso eu termino aqui, pontualmente pelo meu cronômetro e ansiosa pelo debate. Obrigada. Obrigada, Cecília. Realmente a gente, pela brilhante exposição, né, realmente a gente fica parando para pensar, né? Apesar do arcabouço legislativo, normativo aí que a gente tem em relação aos processos coletivos, como os indivíduos e os verdadeiros interessados ainda estão completamente à margem da discussão sobre os direitos deles, né? Como a justiça não está sendo eficiente à distância, né, dessas pessoas. Enfim, vamos ter bastante tema para discutir, mas seguindo no nosso cronograma aqui, eu vou passar a palavra para a Sofia Temer, que vai trazer mais elementos aí dessa participação no processo coletivo. A Sofia é advogada, mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, membro do IBDP, do ICPC e da Processualistas. Ela é professora do curso de pós-graduação de diversas instituições e membro do Conselho Editorial da revista Contexto Jurídico da UERJ e da revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Sofia, obrigada por aceitar nosso convite, bem-vinda, você está com a palavra. Eu queria primeiro agradecer à ASP pelo convite, que eu faço na pessoa da professora Clarice Lara Leite, dizer que eu fiquei muito feliz, de fato, de estar nessa mesa com esse tema, com o tema do mês da mulher. Enfim. Cumprimentar as minhas colegas de mesa, as professoras Suzana Costa, Maria Cecília Aspert e Flávia Dória, e dizer que, de fato, esse tema é muito relevante e estar aqui no mês da mulher, na programação da ASP sobre o mês da mulher, ao lado de professoras excelentes, muito me inspira. Eu espero que a gente tenha tempo depois para discutir ao final, especialmente depois das provocações da Cecília. A participação direta é essencial e é possível, né? Então, eu acho que a gente realmente precisa falar mais sobre participação direta e mostrar a viabilidade disso em juízo, no processo coletivo, no julgamento de casos repetitivos, porque isso pode mudar, de fato, o sistema de justiça. Não conhecia essa frase dessa atingida, lá vai a gente falar impactada, né? Dessa atingida que você mencionou, mas realmente isso é muito forte, né? Enfim, a gente precisa falar sobre isso. Bem, pensando um pouco na proposta do evento, e também para que a gente tivesse temas diversos, né? Eu resolvi tratar da participação de grupos e associações de fato ou associações irregulares no processo coletivo, em razão de um trabalho que foi empreendido no ano passado, ao lado de amigas, também professoras que eu admiro muito e que fazem parte comigo do projeto Processualistas, que é um projeto cujo intuito principal é abrir espaço para mulheres na academia. Então, eu achei que tinha tudo a ver com a temática do evento. Obrigada. Eu, a Carolina Uzeda, a Marcela Coba e a Fernanda Pantoja escrevemos e será publicado na CPR de janeiro a abril de 2021, agora recente, um texto que se chama Entes Organizados Despersonalizados e Capacidade de Ser Parte, que é um texto que visa analisar a questão dos grupos, das associações irregulares, dos agrupamentos sociais, de uma forma geral, em juízo. No texto, nosso foco não foi, preciso já assentar isso, sobre o processo coletivo. Na realidade, a gente descreveu o texto pensando, inclusive, no processo
individual. Existe uma questão, uma divergência terminológica em relação a isso, mas enfim. Mas aí reflexões posteriores nos fizeram pensar sobre a ampliação das ideias para a tutela coletiva, para o regime de representação, de substituição, como a Cecília falou. E aí a gente está trabalhando hoje em dia num segundo texto sobre esse tema, um pouco voltado, hoje o foco vai ser o processo coletivo, e aí eu vou expor algumas dessas reflexões hoje também para fomentar o debate. Algumas premissas gerais sobre esse tema. Por que a gente resolveu tratar disso e por que eu escolhi esse tema para falar hoje? O Código de Processo Civil, no artigo 75, inciso 9, trouxe uma mudança legislativa que, a nosso ver, é extremamente relevante. Essa mudança legislativa significa um avanço, um reconhecimento da capacidade de ser parte a entes organizados que não são pessoas. Então, não pessoas, ou seja, pessoas naturais, pessoas jurídicas, grupos e agrupamentos sociais que não têm personalidade jurídica, têm capacidade de ser parte e podem estar em juízo. E o Código diz, no artigo 75, inciso 9, que serão representados em juízo, ativo e passivamente, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa que couber a administração de seus bens. Então, não só as pessoas são sujeitos de direito e titularizam situações jurídicas, mas também os grupos, as associações de fato, as associações irregulares. Elas têm capacidade de ser parte, capacidade jurídica, portanto, ainda que não tenham personalidade. É relevante esse destaque porque o Código de Processo Civil de 73, ele tratava de ente despersonalizado, mas quando ele falava da sociedade de fato, a sociedade sem personalidade jurídica. E não as associações e os agrupamentos sociais sem finalidade econômica, né? Então, há uma ampliação, uma autorização legal, a nosso ver, bastante ampla para que as associações regulares e outros entes organizados titularizem situações jurídicas e estejam em juízo. A nosso ver, as possibilidades do 75º, elas são muito amplas. É uma cláusula aberta para permitir que os grupos organizados, enfim, dependendo dos determinados elementos, eu também vou falar um pouco sobre isso, ainda que esses grupos não estejam formalizados ou ainda que eles não estejam tipificados na legislação ou que eles não tenham sido pré-identificados na legislação, eles possam integrar relações processuais e defender os interesses relacionados às suas situações jurídicas no judiciário. Esse dispositivo ele tem um potencial muito grande e tem a ver com o tema da nossa abordagem de hoje, porque ele valoriza a liberdade de associação e valoriza os agrupamentos sociais. Aí, incluídas as minorias sociais organizadas, por exemplo, os movimentos sociais, como os movimentos feministas, as comunidades tradicionais. Cecília falou um pouco sobre isso, né? Sobre as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais no sentido geral. E nesse artigo a gente buscou justamente identificar esses exemplos desses agrupamentos sociais, desses grupos organizados, aos quais a lei atribui capacidade jurídica, capacidade de ser parte. E aí os exemplos são vários, são muitos, são distintos e amplos, né? Então a gente pode pensar nas associações de fato, que são associações sem registro, enfim, com todos os outros demais elementos da associação civil, os povos e comunidades indígenas, comunidades tradicionais que têm uma forma de organização e de constituição própria, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, extrativistas, movimentos sem terras. E aí, sob uma outra perspectiva, centros acadêmicos de universidades, grupos de pesquisas, grupos esportivos, grupos profissionais, todos os agrupamentos que não são constituídos na forma da lei, formalizados, mas que são agrupamentos, que têm interesses, que titularizam situações jurídicas, que firmam contratos, que compram coisas, que têm direitos e que podem, a partir dessa concepção, estar em juízo, em nome próprio, para a defesa de direito próprio. E aí, quando a gente estava pensando nisso, houve uma discussão, claro, em relação à abrangência dessa premissa, que era a seguinte: tá bom,
Você não precisa mais do registro, ou você não precisa mais de uma constituição formal ou de um pré-reconhecimento legal para que um determinado grupo ou um determinado movimento social vá a juízo. Mas é preciso que haja alguns elementos pré-identificados para que você possa enquadrar esses grupos como entes organizados sem personalidade jurídica na forma da lei. Com certeza. E aí a gente pensou em alguns elementos, né? Quais eram esses elementos? Quais seriam esses elementos? Esses grupos seriam uma união entre sujeitos de direito com um escopo comum relacionado ao desenvolvimento de atividades não econômicas, porque a gente não está falando de sociedade regular ou de sociedade de fato, com um substrato corporativo que faz com que a união desses membros ou a união desses sujeitos de direito forme uma realidade superindividual. E aí há a estabilidade de reunião, deliberação coletiva, a representação desses grupos é conforme seus usos, seus costumes, suas tradições, como, por exemplo, no caso das comunidades indígenas, o cacique é a pessoa que representa essa comunidade, o Código de Processo Civil fala, né, da pessoa a quem couber a administração dos bens do grupo, do ente despersonalizado. Então, todos esses elementos foram elementos que a gente abordou nesse artigo a partir de exemplos práticos para tentar formar essa cláusula geral que assegura aos agrupamentos sociais capacidade de ser parte, capacidade jurídica, ainda que não haja personalidade jurídica, como eu mencionei. E aí, feitas essas expostas nessas premissas gerais, e aí voltando ao processo coletivo, não preciso dizer, não é novidade para ninguém, a importância das associações civis no desenvolvimento e na aplicação prática da tutela coletiva no Brasil. As associações, elas têm legitimidade para a ação coletiva, elas ajuizam diversas ações civis públicas a respeito dos temas mais diversos. E muitas vezes a associação, ela representa muito melhor que todos os outros entes, inclusive o próprio MP, os interesses e as perspectivas dos seus associados e dos grupos afetados pela situação conflituosa, né? A situação que é narrada na petição inicial da ação civil pública. Muitas vezes a associação, por uma questão de proximidade, de alinhamento, enfim, ela de fato representa os interesses do grupo e dos associados melhor do que outros entes legitimados universais, né? Enfim, como o Ministério Público. Mas há hoje uma disposição na Lei da Ação Civil Pública de 85, que é a lei vigente, que dispõe que a associação vai ter legitimidade coletiva se ela tiver como finalidade institucional proteção ao patrimônio público, ao consumidor, ao meio ambiente, à concorrência, enfim, claro, a depender do objeto, né, que está sendo discutido, tem que ter uma pertinência temática, mas também que esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil. Embora a própria locução constituída há um ano nos termos da lei civil permita interpretações, enfim, variadas e distintas, hoje em dia quase não se discute se associações irregulares ou associações não formalizadas nos termos da lei civil e grupos, de forma geral, podem ajuizar as ações coletivas, as ações civis públicas, mesmo depois do 75º do CPC. A gente não localizou na nossa pesquisa em relação a esse tema esse debate de uma forma muito profunda. Na realidade, o que se tem na prática, e eu, enfim, como advogada na tutela coletiva vejo isso bastante, é que apenas as associações regulares, formais, registradas, são legitimadas para propor as ações civis públicas. Isso, na realidade, é uma das primeiras coisas que o réu alega, que a associação não está regularmente constituída, é uma das primeiras coisas que o juiz analisa no afã de extinguir a ação civil pública bem, esse é um dos motivos, eu poderia dizer, para um encerramento precoce de uma ação civil pública, de uma ação coletiva. Por mais provável que seja o direito dos afetados, por mais grave que seja a situação discutida. Mas, por que eu escolhi esse tema? Porque o panorama a respeito do futuro da lei da ação civil pública traz uma perspectiva mais otimista, a meu ver.
Há 2 recentes projetos de lei que estão em discussão sobre a ação civil pública que visam a revogar a lei atual, além de outros projetos, claro, que já foram discutidos ao longo do tempo. Mas esses 2 projetos são do ano passado e eles trazem, a meu ver, uma nova abordagem a respeito dessa questão. Primeiro, porque esses 2 projetos, que são PL 4778 e 4441, eles não repetem a redação original desse artigo da LCP que tá hoje vigente. Mas mais importante do que essa omissão, que pode ser interpretada de várias formas, inclusive de uma forma negativa para o que eu estou propondo hoje, é que o PL 4778, ele reconhece legitimação coletiva às entidades da administração pública, ainda que sem personalidade jurídica. Então, é mais um reforço da capacidade de ser parte sem personalidade. Mas mais relevante do que isso, o PL 4441 prevê a legitimação coletiva expressamente das comunidades indígenas ou quilombolas para a defesa dos seus direitos, dos direitos de respectivos grupos, que, na verdade, está totalmente alinhado com o 232 da Constituição, né? A fonte, de fato, dessa legitimação está na Constituição de uma forma explícita, que assegura a legitimação das comunidades indígenas tradicionais para a defesa dos seus direitos. Esse contexto, em conjunto com as premissas que foram defendidas por nós à luz do 75, inciso 9 do CPC, faz com que se entenda possível defender que os grupos organizados, as associações irregulares, as associações de fato, têm capacidade de ser parte e podem ser legitimados coletivos, desde que haja, é claro, aderência à situação conflituosa, objeto da ação coletiva, o grupo lesado, ou seja, os demais requisitos para que essa legitimação e essa representatividade estejam presentes. Como todos os demais legitimados coletivos, inclusive as associações formais ou registradas, os grupos vão ter que demonstrar, as associações informais, o representante que vai a juízo vai ter que demonstrar que ele tem representatividade adequada em relação ao grupo, em relação aos indivíduos que têm, de fato, os direitos que estão em discussão naquela ação, e essa demonstração vai acontecer pelo histórico, na representação desses direitos, pelo número dos associados, pelo tempo de constituição, pela credibilidade. Acho que os projetos eles trazem alguns elementos sobre representatividade que, a meu ver, não são exaustivos, são ilustrativos, mas eu não vou entrar nisso porque esse é um problema, esse problema da representatividade, que vai ser tratado certamente com maestria pela Suzana. Mas o que importa dizer é que os mesmos requisitos que se aplicam para a associação formal se aplicariam para o grupo sem personalidade, para a associação informal ou irregular. Podem surgir algumas indagações, todas pertinentes a respeito dessa proposta, que decorrem até dos próprios projetos de lei. Porque esses projetos de lei, eles falam que a representatividade adequada, por exemplo, vai ser avaliada a partir do tempo de constituição, mais ou menos um dispositivo como o atual da lei de 85, que está vigente hoje. Além disso, esses projetos ambos trazem a necessidade da prévia autorização assemblear ou estatutária para a associação ajuizar a ACP, que também é um requisito que em si está sendo questionado, né? Enfim, é uma coisa que precisa ser debatida se essa prévia autorização é necessária, se é uma autorização específica, se é uma autorização genérica, e por aí vai. De qualquer forma, me parece que essas duas indagações elas não são suficientes para afastar a premissa de que os grupos teriam capacidade de ser parte e legitimidade coletiva para as ações civis públicas. Porque o registro, tempo de constituição, né, o registro apenas atesta uma situação pré-existente, no caso das associações de fato. E esse tempo de constituição ele pode ser comprovado pela data que você protocola o pedido de registro da associação, por certo, mas no caso das associações de fato, ele pode ser comprovado por uma série de outros elementos que atestam que aquele agrupamento tem aquele fim comum, né? É uma reunião de pessoas, tem aquele fim comum, vem exercendo atividade sem cunho econômico, tem estabilidade, e essas formas, né? essas provas a respeito do tempo de constituição podem ser as mais distintas. Por exemplo,
os projetos públicos que aquele agrupamento ou que aquela associação de fato vem defendendo ao longo do tempo, as atas de reuniões, ainda que informais, desse agrupamento, os posts, né, em era de redes sociais, os posts, as publicações que esse agrupamento vem fazendo, o fato de, por exemplo, esse agrupamento registrar uma marca. E eu estou falando todos esses elementos não é à toa, né? Eu estou pensando especificamente no caso da Processualistas, que é um agrupamento, que é uma associação de fato. Nós não estamos registrados como uma associação nos termos da lei civil, mas temos tempos de constituição comprovado desde 2015, 2016, com uma série de projetos, livro conjunto, publicação, post, milhões de atas de reuniões, registros da nossa Constituição, fim comum bem delineado e, inclusive, mais recentemente, um registro da marca no INPI. Todos esses elementos comuns que nos enquadrariam como um ente organizado despersonalizado poderiam configurar a capacidade de ser parte da legitimidade coletiva da Processualistas, por exemplo. Enfim. E a própria questão sobre a autorização para a propositura da ação, se assemblear ou estatutária, também poderia ser comprovada por diversas outras formas, né? Basta você identificar como esse agrupamento social delibera, como são tomadas as decisões nesse grupo, e essas decisões serão tomadas também para fins de propositura de uma ação civil pública, uma ação coletiva, ainda que não haja um registro formal em cartório desse ato. E aí é importante dizer, um breve paralelo, que esses grupos organizados, esses agrupamentos sem personalidade jurídica, já figuram na tutela coletiva com mais naturalidade como demandadas. Então, quando pensamos nas ações coletivas passivas, às vezes há agrupamentos sociais irregulares, cujos sujeitos não são pré-identificados, que não há um ato de formação regular, que são parte ré numa ação civil pública. Há um exemplo que a gente cita nesse artigo, que é um exemplo que nos parece relevante daquele caso dos rolezinhos nos shoppings, o professor Camilo Zufilato até escreveu um artigo sobre isso, que é um exemplo de ações que foram ajuizadas sem a identificação e individualização desses membros desse grupo chamado rolezinho, configurando uma ação coletiva passiva contra um movimento social, contra um grupo. E aí, avançando, reconhecendo-se essa capacidade de ser parte para os grupos irregulares, para os agrupamentos sociais, para as comunidades tradicionais, por exemplo, é possível dizer que esses grupos, essas associações irregulares, podem atuar no processo coletivo em variadas posições e buscando variadas finalidades, por exemplo, como amicus curiae. Então, eu não gosto de dizer quem pode mais, pode menos, porque não acho que é uma questão de uma régua de poder mais e poder menos, são figuras distintas. Mas não vejo nenhum óbice, pelo contrário, que os grupos ou agrupamentos sociais figurem no processo com uma finalidade informativa, como o neutro amicus curiae, que também admite uma série de outras finalidades e funções no processo. Isso já acontece hoje com os grupos de pesquisa. Então, os grupos de pesquisa das universidades, como, por exemplo, o grupo de pesquisa Constituição e Democracia, da UFAM, não tem personalidade jurídica, intervém em ação de controle de constitucionalidade, em ação civil pública, em ação coletiva, como amicus curiae, a Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, ou seja, há inúmeros, nós todos temos um bom contato, estamos nas universidades e vemos o papel relevante que esses grupos de pesquisa, que essas movimentações sociais têm no judiciário, inclusive na tutela coletiva. Há muito ainda a ser pensado sobre o tema. No fundo, essa exposição foi uma exposição introdutória, e o que parece relevante mencionar para poder fechar essa exposição é que há um novo olhar, é possibilitado um novo olhar sobre esse tema a partir do 232 da Constituição, do 75, inciso 9 do CPC, dos projetos, do que está sendo discutido nos projetos de lei 4778 e, em especial, do 4441. E acho que é nosso papel continuar acompanhando, discutindo, refletindo
de modo a assegurar que esses movimentos sociais, esses agrupamentos, estejam em juízo, sim, façam valer as suas prerrogativas, façam valer a sua capacidade jurídica na defesa das suas situações e das situações das pessoas desse grupo, né, dos sujeitos de direito que compõem esse grupo. Queria agradecer mais uma vez e, bom, espero que a gente tenha depois um tempo para os debates. Obrigada, Sofia. A gente vê como esse tema da participação dos agrupamentos, né, das associações civis é relevante. Isso até no momento atual do nosso país, né, do nosso mundo, a gente vê como a gente precisa implementar formas da participação popular poder ser mais efetiva e mais célere, né? Então, uma questão bem importante na nossa discussão dos processos coletivos. Bem, eu vou passar agora para a nossa última fala, né, que com certeza vai fechar esse assunto da legitimação democrática, né, da participação. Então, vou passar para a Suzana. Suzana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom reencontrar você, ainda que seja assim, né, por esse meio virtual. A Suzana Henriques da Costa, ela é promotora e chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, mestre e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e professora doutora em Processo Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Suzana, obrigada por aceitar, você está com a palavra. É um imenso prazer participar desse evento, é sempre muito bom vir falar na ASP, é sempre muito bom dialogar com a Cecília e com a Sofia, porque a gente tem, a partir de pontos de vista, entradas na temática diferentes, mas o mesmo objeto de pesquisa, então eu acho que a gente sempre aprofunda nossa análise depois desses encontros. Um prazer também estar aqui com a Clarice, minha colega de faculdade, de que a gente tem uma história, né? Nossas vidas vão sempre se cruzando, e com a Flávia, que eu acho que quem eu queria fazer aqui uma homenagem especial, se eu puder fazer, ao Dia da Mulher, porque a Flávia, além de ter toda essa posição de destaque na ASP, que a gente tem, sabe, como conselheira, né, Flávia? Você está como conselheira agora, né? Sim, conselheira. Que a Clarice também está. Ela desenvolve o maior papel de todos, que é de mãe de trigêmeas, né? E eu realmente, com duas, e mais um, né? Você tem um filho mais velho, são 4 crianças, coisa que eu não imagino como você consegue fazer. Eu tenho 2 crianças e eu quase enlouqueço. Então, eu acho que se alguém aqui tem que ser homenageada no Dia das Mulheres por estar aqui presente, é você, Flávia. Vou deixar isso claro. Eu preparei uma fala toda estruturada, PowerPoint, bonitinho, mas eu resolvi que eu não vou falar sobre ela, por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que a Cecília esgotou boa parte da minha fala, talvez se sobrar um tempo eu traga uns dados aqui no finalzinho da minha palestra, vamos ver como é que o tempo vai andar, mas eu fiquei muito provocada a refletir pela fala da Sofia, e eu queria continuar um pouco na linha dela, com base em outras pesquisas que eu fiz. Então, primeiro, peço desculpa à organização e às minhas colegas, porque a gente dividiu o tema e eu mudei no meio do caminho, mas eu não vou sobrepor. E o segundo, me desculpa a plateia se a fala não ficar tão organizada, porque eu acabei de... É quase uma reação do que algo que eu pensei mesmo e estruturei na forma de slides. E o que a fala que eu queria continuar, na verdade, não é nem rebater, porque eu concordo com boa parte do que a Sofia falou, com quase tudo, mas eu acho que eu queria trazer aqui uma outra reflexão, já que a gente está falando de participação em processo coletivo, e aprofundar um pouco mais o final da fala da Sofia, quando ela fala das coletividades nos polos passivos do processo coletivo. Isso, eu tenho um artigo publicado com o professor João Berrato Mackenzie, que foi me orientando no pós, em que a gente fez uma análise de algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo em ações possessórias contra coletividades, propostas contra coletividades, especialmente em invasões urbanas. A gente
não avançou tanto no caso das coletividades passivas de movimentos sociais que a Sofia traz, colezinhos, greves, paralisações, etc. Mas eu tive contato com outros trabalhos interessantes, tem uma tese de Laura Duma orientando a minha também, a Ana Carolina Piovan, publicada na revista da Abrage, tem o trabalho de doutorado da Sabrina Nasser, uma defensora pública, de que eu fui banca, orientada pelo professor Ricardo Leonel, e também um trabalho muito interessante da Thaís Aroso, que é professora da UEL, também de doutorado, orientada pelo professor Heitor Sica. Todos esses trabalhos têm em comum tentar entender como é que o judiciário está equacionando a participação, não só a participação, mas a judicialização. Eu vou focar mais na participação, mas o trabalho delas é um pouco mais amplo que isso. A judicialização contra movimentos sociais. E como é que isso tem sido feito? Em suma, eu e o João, no nosso artigo, diagnosticamos que o que está acontecendo nessas demandas, que são as possessórias propostas contra comunidade que invadiu determinada área pública, privada, área de APP, que precisa ser há uma judicialização pela retirada dessa população, e que isso configura algo, se não propriamente, pelo menos algo muito próprio de uma class action passiva. Algo que no nosso ordenamento jurídico não há, né? Não existe essa previsão, mas que na prática está acontecendo. E está acontecendo, inclusive está sendo admitido, permitido, não só jurisprudencialmente, mas a gente vê o CPC respondendo, de alguma forma, algumas necessidades processuais decorrentes deste cenário. Então, são ações propostas, só que esse cenário que eu e o João identificamos para as ações de posse, né, para discussão de posse, de pressão político-social por moradia na área rural e na área agrária, na área rural e na área urbana, desculpa, ela também acontece, o mesmo mecanismo da reintegração de posse tem sido muito utilizado, e esse é o trabalho da Thaís, principalmente, para desmobilizar movimentos sociais de protesto, greve, e aí a gente coloca rolezinhos, coloca greve de caminhoneiro, tem aquele caso clássico do Paraná, em que houve a invasão da Assembleia Legislativa e ela foi desocupada por via de uma reintegração de posse. Então, a reintegração de posse, este mecanismo processual, sendo muito utilizado para dar conta de conflitos coletivos, muitas vezes envolvendo o quê? Pressão política por movimentos sociais. Né? Tentando abrir um pouco mais para encaixar o cenário, desde movimento de MST, MTST, a movimento de grevista, a movimento de caminhoneiros que paralisam as estradas, são todas formas de pressão política de grandes grupos, né, para as arenas políticas, para que elas se movimentem em favor do interesse desses grupos. Eu não estou aqui nem entrando no mérito, né, porque cada caso é um caso, mas tem isso em comum. Na verdade, a gente está falando de movimentos sociais que estão tentando fazer politicamente e legitimamente a pressão em favor dos seus interesses. Eu acho que o rolezinho também pode, de alguma forma, ser encaixado nessa categoria. Né? Não se trata propriamente de um movimento articulado para uma pauta em si, mas é, sim, um movimento social de ocupação de um espaço que sempre foi negado àquele grupo social. Então, também tem uma marca política da entrada desses adolescentes em shopping centers, que é o que aconteceu na época. O fato é que o mecanismo que se utiliza para se equacionar, trazer para a via judicial esses conflitos, é o mecanismo da reintegração de posse. Aqui já vai uma crítica de partida, por quê? Porque a reintegração de posse, ela é um mecanismo do direito romano. Se a gente fala da incapacidade do direito processual civil individual de lidar com demandas de grupo, o que se dirá de um mecanismo que, para além de individual, tem um registro lá no direito romano. Está aí algo que não foi pensado para a sociedade de massa e para conflitos sociais complexos, plurissubjetivos, a reintegração de posse. Ela foi pensada para o conflito Caio versus Tício, é o exemplo originário dele. Né? E esse instrumento, então, vem sendo utilizado e aceito nos tribunais
para dar conta desses conflitos. Qual que é o grande problema? O grande problema é como a participação se dá. Então, já vou trazendo para o tema aqui da nossa discussão, né? Como é que a participação se dá nesses casos? Né? O que a gente conseguiu levantar, tanto eu, nas pesquisas que eu fiz com o João, quanto nesses trabalhos todos que eu trouxe para vocês, acho que eu fui banco, li por algum motivo, é a dificuldade de citação, é óbvio, né? São comunidades. É class action passiva. Então, assim, muitas vezes são não identificáveis, indetermináveis, então tem uma dificuldade de citação de partida, que é suprimida de forma bastante precária pelo sistema de justiça. Como é que eu suplanto um problema de citação, dificuldade de citação dessas pessoas? Primeiro, vem o CPC e diz, no 319, lá, não me lembro o parágrafo, mas que é possível a citação por edital, nos casos em que a identificação dos indivíduos possa gerar uma dificuldade de acesso à justiça. Ou seja, para que o autor tenha acesso à justiça, eu reduzo, né, a possibilidade de cientificação desse grupo por uma citação por edital. Isso já acontecia jurisprudencialmente, mas o novo CPC vem positiva como sendo algo que é legítimo, a citação por edital. A gente apurou nas pesquisas que nós fizemos mecanismos muito precários. Então, uma citação de edital que às vezes vem acompanhada de uma citação por megafone daqueles agrupamentos. Então, o oficial de justiça vai lá e estão todos citados por megafone, a forma como a citação se dá. A Thaís relata, no caso dos rolezinhos, a citação, a identificação em Facebook, aí, Sofia, que eu converso contigo, porque é muito interessante, realmente, a gente pode olhar para quem está organizando, né, a partir desses elementos de prova, e eu acho que você tem toda a razão, de que levam a gente entender quem é que está agregando, quem é que está representando. Mas também temos que ter muito cuidado, porque é muito circunstancial essa representação. No caso dos rolezinhos, existem decisões relatadas pela Thaís em que a identificação do sujeito representante se deu pelos Facebook. Eu olhava quem era o adolescente de 16 anos que estava organizando uma ida ao shopping, e o juiz mandou citar o moleque de 16 anos, e porque ele era o representante, ele que tinha que cumprir uma decisão liminar que foi dada. Então, tem um perigo grande também em a gente informalizar tanto, né, quem são os representantes de um grupo nessas circunstâncias. Então, isso também aconteceu na prática, isso foi relatado. No caso da invasão pelo que eu me lembro, tá, como eu disse para vocês, começa a ter uma fala de reação, eu precisava estar com dados mais precisos, mas pelo que eu me lembro do trabalho da Thaís, no caso da invasão da Assembleia Legislativa do Paraná, foram citados também, acho que foi o pretendente sindicato, e mais outras duas pessoas que eles entenderam que eram representantes, mas sem absolutamente, foi o próprio poder público que indicou essas pessoas, e daí elas foram citadas como representantes, sem aferição se de fato elas eram representantes daquela coletividade, e como poderiam se mobilizar na defesa, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Então, o que a gente tem? Um grande experimentalismo, na minha opinião, muito falho ainda, na citação direta desses grupos, e na identificação de um representante que pudesse, de alguma forma, fazer o papel de porta-voz, né, ser aquele que vai possibilitar um mecanismo de representação indireta desse grupo no processo, que é justamente o que a gente está falando quando está falando de representatividade adequada, de quais são as formas de você escolher quem é que fala em nome de, né, e essa escolha tem que passar por uma garantia de que aquele escolhido é capaz de bem defender aqueles interesses. É isso que a gente discute em termos de representatividade adequada quando fala no polo ativo do processo coletivo, né? E o fato é que essa preocupação ela é inexistente quando essa coletividade está no polo passivo. Isso não surge, né, na jurisprudência. Como é que a gente faz para citar e como é que a gente faz para identificar quem é o representante adequado dessa coletividade. É certo que o novo CPC, ele trouxe lá no 514, quando vai falar da possessória, e também sensível a essa realidade,
a obrigatoriedade de citação, de intimação, né, do Ministério Público e da Defensoria Pública, a Defensoria Pública nos casos em que houver vulneráveis, né, para entrarem e se manifestarem nessas possessões. Né? É como se a gente tivesse, mais uma vez, a semelhança do que a gente faz nos repetitivos, confiando nesses entes institucionais, como sendo aqueles que vão trazer a paridade de armas, vão ser aqueles que vão conseguir falar em nome dessa coletividade, né? E, portanto, equacionar aí essa balança. Então, eu vou apostar, obrigatoriamente, o MP tem que ser chamado, a defensoria, a depender do tipo de conflito. Vai aqui, né, é uma crítica que eu já fiz quando eu falo sobre processo coletivo, e que eu acho que, nesse caso, ela é maior, ela é mais, uma crítica mais forte, que é o fato desses legitimados, nessas circunstâncias, poderem ser pegos completamente de surpresa, ou seja, estarem completamente alheios ao conflito que está acontecendo. Então, vamos lá, eu chego, o Ministério Público é intimado para falar num conflito social, de uma invasão, que ele não tinha uma investigação em curso, ele não sabe do que se trata, e ele tem 15 dias para falar nos autos, defender o interesse dessa população. Então, é uma participação que pode ser muito mais formal do que substancial. O que a gente... Não há uma verdade... A gente parte do pressuposto que, pela finalidade institucional, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria, que eles vão ser, por si, capazes de mobilizar, de entender e de fazer essa mediação, de ser esse porta-voz, mas isso nem sempre vai ser realizado. E, na prática, a gente vê muitas vezes até discussão interna no Ministério Público, quem é que tem que falar nesses processos, é o promotor de habitação e urbanismo, é o promotor do cível, ou não é, né? E falas que muitas vezes são descoladas da realidade, de alguém que não está ali conversando com essa população, que não está vivenciando a luta daqueles movimentos sociais. A mesma coisa vale para a Defensoria. Embora ela tenha lá o núcleo de conflitos fundiários, não é tudo que está passando por ela. Né, rolezinho, ela não tem essa condição de se mobilizar tão rapidamente. Então, o que me parece? Me parece que o CPC tenta resolver isso, e me parece, inclusive, a notícia que chega é que no processo legislativo foi uma demanda muito forte desses movimentos sociais que batalham por terra, mas que me parece insuficiente. Né? Não é, a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública não é, na minha opinião, o suficiente para equalizar esse problema. E, continuando, o que essas pesquisas mostram também é que a gente já sabe, o rito da possessória é um rito muito célere, né, que prevê a concessão de uma liminar, muitas vezes até inaudita à parte, e que acaba, por si, e essa é uma característica importante, finalizando o conflito. Todos os conflitos relatados pela Thaís, então, desde a invasão da Assembleia do Paraná, dos rolezinhos, a greve dos caminhoneiros e as próprias invasões de áreas por disputa de terra e de espaço urbano, o conflito ele se exaure com a liminar. Porque uma vez que você tem uma liminar para desocupar a Lespe, por que você vai continuar discutindo? Uma vez que você tem uma liminar para você não entrar naquele shopping, se desmobiliza aquele movimento, você desmobiliza a greve, e a liminar é satisfatória por natureza, ela extingue o processo. Então, a gente está diante de um cenário em que eu tenho uma luta social, caberia ao judiciário, inclusive, verificar se os mecanismos utilizados são legítimos e ilegítimos, se a greve é legal, não é legal, ok, mas que entra no judiciário sem a devida preocupação de participação, de citação e de identificação de um representante, com mecanismos de equacionamento que não são suficientes, né, e que vão, na maior parte das vezes, culminar com um procedimento, com uma determinação liminar que, por si, mata o conflito. E aí você tem aquelas sentenças que dizem, olha, o conflito não existe mais, está exaurido, extingue o processo. Né? São pouquíssimos os casos de apelação nesses casos. Ele morreu em primeiro grau. A liminar, por si, serviu para acabar com o conflito. Então, elas são satisfativas por natureza e acabam com a discussão. Eu também, eu não consegui ler ainda todo o trabalho, mas eu tenho uma orientanda, uma aluna de graduação, agora recém-formada, que fez um trabalho no estudo de caso de uma desocupação de área aqui na periferia de São Paulo,
falando em participação, tá? Ela me entrevistou como promotora para entender um pouco como o Ministério Público funcionava. O relato que ela traz do estudo de caso delas é uma ocupação de uma área de APP, uma área de proteção ambiental, que havia, e aí não é nem possessória, a gente está falando de ação civil pública, tá? É de um outro mecanismo, de uma população carente, aqui na periferia, mas com uma preocupação ambiental, ou seja, era uma ocupação irregular, não há dúvida sobre isso, numa área que não podia ser ocupada, mas aqui a gente sabe, quem mora em São Paulo, que tem uma disputa muito grande por moradia, né, por espaço, e uma população que se preocupava em, nessa ocupação, fazê-la de forma mais sustentável possível, em termos ambientais. Houve uma representação para o Ministério Público, essa representação foi para a Promotoria do Meio Ambiente, que fez o recorte do meio ambiente, que é o próprio recorte que se deve ser feito nesse caso, e entrou com uma ação a civil pública pedindo a retirada daquelas pessoas ali. Detalhe, quem representou para o Ministério Público foi um condomínio de casas de alto luxo, que ficava situado muito próximo a essa ocupação irregular. Então, até aquela questão que o professor Salles sempre traz dos interesses concentrados, que às vezes se predomina em relação aos interesses dispersos. Em suma, essa ação ela se desenvolveu, foi julgada procedente, e veio um mandado de reintegração, para que aquelas pessoas fossem retiradas daquela área. Nesse momento, foi que se estabeleceu a mobilização, porque eles não foram citados, eles não entenderam o que estava acontecendo, teve um déficit de representação importante na citação da ação civil pública, eles não se defenderam. E, na verdade, eles começam a se organizar quando? Tentar fazer frente na hora da execução. E isso é muito típico desse tipo de litígio de class action passível, que é a mobilização, quando ela ocorre, desses grupos, ela vai ocorrer contra a execução, quando não há mais o que ser feito, praticamente não há mais o que ser feito em termos de processo. Já houve trânsito em julgado, já é uma decisão. No caso das possessórias, não há o trânsito em julgado, mas já há uma liminar. E aí a mobilização é contra a execução, não é contra não é contra a decisão em si. E isso tem muito pouco potencial, principalmente nos casos em que isso, nesse caso específico, que não era possessória, já havia trânsito em julgado, em que você não tem muito mais que mexer, né? Já tem trânsito em julgado, você não tem como retirar, não deixar de cumprir a decisão judicial. Então, gente, o que me parece é que a gente precisa pensar um pouquinho melhor sobre esse caso, já que a gente está falando de participação em processo coletivo. Se a gente está permitindo isso, e vamos reconhecer, a gente está permitindo isso, está na realidade. O INSPERA ganhou um edital na série Justiça em Números, está fazendo uma pesquisa que não terminou ainda. Eu fiz uma reunião com ela, pedindo para conversar comigo, a coordenadora da pesquisa, e ela chegou exatamente as mesmas, eles estão lendo 258 mil decisões de reintegração de posse. E eles chegaram à conclusão que quando essas reintegrações se dão de forma coletiva, elas estão acontecendo justamente nesses casos. E, salvo engano, acho que é 5 ou 10% dos casos. Então, assim, é uma quantidade relevante. Isso está acontecendo. Isso está na pauta. O judiciário está resolvendo esses conflitos da forma mais precária possível, sem representação, sem participação. Então, qual o meu medo quando a gente pensa em abrir a boca de entrada? Que eu acho que a Sofia tem toda a razão no diagnóstico dela, a gente tem que abrir essa boca de entrada, tem que permitir que outras associações, ainda que não é nem associações, você está falando de associação que tem personalidade jurídica, mas que outros conglomerados, mesmo sem personalidade jurídica, tenham legitimidade para o processo coletivo. O problema é a gente não pensar sobre isso quando isso acontece do outro lado. E quais são os reflexos disso? E eu acho muito interessante, porque os dois projetos que a gente vê aí, tanto o 4441 quanto o 4778, pode ser que eu tenha me escapado algo, mas não me parece que eles tragam solução para esse problema. Eles vão, inclusive, pensar em representatividade adequada no polo ativo para as associações, restringindo muito do que as associações, as possibilidades das associações atuarem no processo coletivo. 4778, na minha opinião, é um horror.
porque ele traz a necessidade de você ter até perito na associação para poder entrar com a ação, eu não entendo o porquê disso, para garantia de representatividade adequada, mas a gente não pensa nesses requisitos aplicados no polo passivo. Então, tá bom, então se é isso, então só vai poder citar aquela coletividade se ela tiver condições de ser representada, capacidade financeira, expertise. Cadê a preocupação que a gente tem, né, naquele discurso que os grandes litigantes trazem de vamos evitar a litigância predatória das associações, algo que também não tem comprovação empírica, como a Cecília já trouxe na fala dela, e cadê essa mesma preocupação quando eu estou pensando nesses grupos no polo passivo? Então, eu acho que eu vou finalizar aqui com duas falas. Eu e a Cissa estamos escrevendo um artigo juntas para uma coletânea em homenagem ao professor Marc Galanter, e a gente está trabalhando em cima de um texto dele, que chama Vanishing Trials, que é um texto que descreve, né, um movimento de esvaziamento dos trials na justiça americana. Entendido por trial, um julgamento completo, né, o julgamento que é aquele que tem alguma contestação e tem algum tipo de instrução. O que me parece, eu ia trazer esse texto para falar de repetitivos e para dizer que nos repetitivos a gente está tendo um vanishing trials, por quê? Porque a gente está esvaziando o nosso judiciário pela sumarização, pela diminuição da participação lá nos repetitivos. Mas isso a Cissa já falou, né? Então, a gente não está tendo participação individual, a participação indireta é precária, não temos controle de representatividade adequada e os amigos e as audiências públicas não estão conseguindo equilibrar esse jogo. Já tem muita pesquisa empírica apontando isso. Quando elas não existem, as audiências públicas, elas são muito pontuais, e quando elas existem, elas são dominadas pelos grandes litigantes. Mas agora eu vou fazer uma mudança, e eu acho que a mesma lógica, se pensei isso agora, vale para os processos coletivos de transacções passivas. Também é uma sumarização do julgamento. Quando você tem você passa por cima da citação, você passa por cima da identificação de quem é o representante, você resolve o processo com uma liminar, você sumarizou o julgamento, você está tirando direito ao trial dessa população, dessa coletividade do judiciário, e está sumarizando o procedimento e reduzindo ou anulando as chances de participação nesses conflitos. A minha pergunta que eu coloco aqui é como que isso impacta o devido processo legal, né? Se é possível sustentar que esse tipo de julgamento é um julgamento que ele preserva um núcleo mínimo de participação, e mais do que isso, qual o papel que o judiciário está fazendo nesses casos? Por quê? Porque quando a gente pensa em processo coletivo, e você vai dar a primeira aula de processo coletivo na graduação, a gente fala que o processo coletivo vem na segunda onda de acesso à justiça, para fazer com que os interesses de grupo sejam inseridos no judiciário e para que o judiciário tenha um papel transformador social. Para quem estuda também processo estrutural, essa é a fala principal, né? Então, eu acredito que o direito e o judiciário têm um papel importante, são uma arena legítima para discussão sobre questões envolvendo valores escassos, políticas sociais, e que ele pode acrescentar em termos de avançar na transformação social de uma sociedade que tenha mais direitos garantidos, mais igualdade, né, na concretização de direitos fundamentais. Aí eu pergunto, quando o processo coletivo, partindo do pressuposto que, nesse caso, a gente está falando de processos coletivos, quando os processos coletivos são passivos no direito brasileiro, o que a gente está fazendo? A gente está neutralizando movimentos sociais. A gente está fazendo justamente o contrário, a gente está impedindo a transformação social, a gente está mantendo o status quo, a gente está impedindo que a sociedade se mobilize para exercer pressão política sobre e defesa de seus direitos. E aí fica a minha pergunta, se é isso mesmo que a gente quer. Né? Então, se é para isso mesmo que o processo coletivo serve. Então, me desculpem, gente, pela fala assim, um pouco desestruturada, mas eu acho que eu paro por aqui e queria agora ouvir as perguntas das minhas colegas a respeito. Como alguém colocou aqui logo no início da sua fala, foi até a Lia que escreveu, Suzana ainda teve coragem de se desculpar por essa fala. Imagina, assim, a gente que foi agraciado com seu insight aí
sua mudança de rota aí após ouvir as falas, porque de verdade é isso que a gente acaba vendo no processo coletivo, né? Contra os grupos, pode tudo, né? Vamos dizer assim, tudo é flexibilizado, tudo é feito da forma mais sumária e célere possível. Agora, quando o grupo precisa ser ouvido, aí são aqueles milhares de requisitos que a Sofia bem colocou, então não, você não é uma associação, você não preenche o requisito, você só tem 300 dias, não é um ano, e aí o grupo não é ouvido, né? Eu até lembrei da minha banca de doutorado até, que era uma das coisas que eu falei, não, a participação popular, e aí até você mesmo que estava lá, a Suzana falou, mas como que é, calma, né, a gente não pode abrir a boca de entrada dessa forma tão grande, né, e isso há anos fica na minha cabeça, pensando em como a gente vai conseguir resolver, né. Mas, enfim, a gente tem tempo para perguntas, se alguém, assim, bastante gente comentando a aula aqui no chat, mas não vi alguma questão. Se alguém quiser colocar, fazer algum contraponto aí, alguma fala. Flávia, se eu puder fazer uma observação rápida. Eu fiquei muito feliz com a mudança de rota da Suzana, porque é muito importante perceber, né? Eu citei a questão da ação coletiva passiva enfim, uma passagem para dizer que esses agrupamentos, com todos esses elementos, sem registro formal, são tranquilamente ou naturalmente incluídos em polo passivo de ações individuais, né? Enfim, ações possessórias de ações civis públicas e, no fundo, isso não é questionado em nenhum momento, né? Como a Flávia mencionou, o fato de você tentar mover uma pretensão no judiciário por esses grupos sempre encontra as inúmeras barreiras de formalidade, registro, tempo, como você mencionou, concordo totalmente, a questão do PL 4778, grupo de peritos ou especialistas, enfim, coisa que não tem nada a ver com representação de grupo afetado, né? Esses inúmeros requisitos vão fazendo com que, como você mencionou, esse desequilíbrio em relação aos movimentos sociais ainda se agrave mais, né? Eu acho que, em relação a essa questão da representação dos grupos no polo passivo, que é um dos temas principais e mais sensíveis, né, à situação, quem é o representante do grupo no momento da situação, isso é muito discutido e a gente vê que os exemplos práticos eles só mostram a deficiência disso, né? Casos em que o MST, enquanto movimento social, ele é citado na pessoa de um vigia, que é um sujeito que muitas vezes não é um sujeito do movimento, né? É um sujeito que é um empregado, um contratado para ficar ali. A gente vê decisões judiciais, algumas decisões judiciais, a gente até cita nesse trabalho, dizendo que o sujeito que está ali é o sujeito que se coloca por um lado externo do grupo, como representante do grupo, quando a gente sabe que isso não é verdade. Eu acho que o que a gente pode tentar fazer, e eu normalmente tenho uma visão otimista em relação a isso, mas enfim, lançar mão dos próprios elementos do Código de Processo Civil em relação à representação para tentar, de alguma forma, setar isso também para os grupos nos polos passivos. Então, o 75º do CPC, quando ele fala a pessoa a quem cabe a administração dos bens, ele cria um elemento que é um elemento que exige que você escolha uma pessoa de fato representante, ou líder, ou coordenadora, enfim. E uma das coisas que a gente viu nessa pesquisa para esse artigo foi, por exemplo, usar a citação do vigia como representante do MST e o próprio vigia identificar que ele não é representante desse grupo e, eventualmente, usar até o 339 do CPC para identificar quem seria o representante adequado com a abertura do prazo normal de defesa, né? Ou seja, uma regressão aí no procedimento, mas que viabilize, depois disso, uma efetiva participação e um efetivo contraditório. Então, enfim, fiquei aqui refletindo sobre sua fala, sobre vários aspectos e é isso, né? A gente equilibrar também essa questão quando os grupos podem agir e quando os grupos são demandados, né? Enfim. Eu queria fazer também um comentário, Flávia, posso? Eu achei essencial a observação da Cecília de que a gente precisa estudar a percepção dos sujeitos quanto ao resultado do processo,
a forma com que o processo é conduzido e o quanto aquilo representa para ele o reconhecimento de legitimidade daquele instrumento, né? Tem alguns trabalhos de outro lado, né, de análise econômica do direito, que é um instrumento, eu acho que muito bom para analisar as coisas quando se tem os critérios adequados. Mas quando se estabelece ao final, por exemplo, que os sujeitos estão preocupados apenas em ganhar, a percepção deles decorre apenas do sucesso ou do insucesso. Isso leva a conclusões intermediárias de eficiência de que o processo é desnecessário, porque se a parte só vai ficar satisfeita se ela ganhar, a gente pode fazer um cara ou coroa que vai dar na mesma. Então, para que a gente tem tudo isso se a gente só vai atender a parte se ela ganhar? Então, me parece que a gente não tem como, né, adotar premissas como essas e imaginar que numa sociedade o processo vai ser sempre ilegítimo para aquele que perdeu. A participação é um instrumento para dar legitimidade para o processo para aquele que perdeu. Né? Uma forma de manter a sociedade coesa, porque senão vira um caos social. Se ninguém reconhece o processo, o judiciário, como um instrumento de garantia de justiça, né? A gente vira o caos. Então, eu acho muito importante a gente desenvolver isso, essa percepção e como isso impacta a estabilidade social. Achei muito bacana também. E outra coisa que me chama muita atenção é como o judiciário vem utilizando esses instrumentos que foram cunhados já para trazer uma economia enorme de julgamentos, se a gente pensa em repetitivos, né? Quantos recursos deixam de ser julgados depois que aquele piloto, aquele afetado é julgado? Né? Quantas partes, quantas petições o judiciário não vai ter que ler, quantas sustentações orais ele não vai ter que ouvir. Então, vamos partir dessa premissa de que é um contingente enorme que está sendo economizado já e vamos ampliar a participação naquele momento. Né? Então, por que restringir? Eu vou ter 10 sustentações orais, vai ser muito... Mas você está resolvendo a vida de quantas pessoas? Você está se livrando de quantos processos? Então, acho que essa é a ideia. E mais, né? Você, muitas vezes, judiciário, está fazendo, às vezes, de legislador, em grande medida, de legislador que é eleito democraticamente. Então, o judiciário está legislando em várias situações, sem que tenha essa legitimidade do voto e sem a legitimidade da participação, né, que poderia complementar, que poderia suprir essa deficiência. Então, adorei aqui ouvi-las, foi ótimo, assim, foi um acalanto quase. Muito obrigada e parabéns pelas exposições. Foi muito bom ouvi-las, né? Foi muito bom. Eu agradeço, acho que com certeza ao longo desse ano, né, com esses projetos em tramitação e cada vez que eles têm andamento, com certeza vocês serão chamadas novamente aqui para a ASP para a gente conseguir debater mais e quem sabe conseguir ajudar a construir aí alguma coisa que consiga de alguma forma melhorar, né? Melhorar a prestação da atividade judicial no processo coletivo. A gente tem muito ainda a seguir. Muito obrigada.